Ok, pessoal, boa noite a todos. Dando continuidade aí à apresentação, Davi, ok, falando por cá. Vou iniciar aqui falando sobre análise de investimentos, tá certo? Por parte da linhas de transmissão, ok? Então, o planejamento da expansão do sistema de geração e transmissão ele considera o atendimento da demanda e seu crescimento no período de análise, certo? Então vou mostrar um pouco mais à frente como é que é feita essa análise, tá certo? De expansão da transmissão baseado nos dados que temos agora do montante de carga que é consumido no Brasil e o que os órgãos competentes eles analisam para o futuro em um determinado curto prazo de tempo, certo? Então essa análise ela visa definir o conjunto de obra, tá certo, que vai ser necessário, justamente para garantir a segurança e a qualidade do sistema, tendo menor custo global, também contemplando inclusive as perdas elétricas, certo? Então, falando um pouco aí da ONS, né, para quem não conhece, é o Operador Nacional do Sistema, é o órgão que faz que gere a geração de energia elétrica no Brasil, certo? É o órgão que vai fazer o monitoramento das gerações hidrelétricas, das gerações eólicas, das gerações térmicas, das gerações solares. Então, tudo que é parte de geração e transmissão de energia é tudo coordenado pelo Operador Nacional do Sistema. Então, baseado nessa gestão dessa geração, logicamente é feito um estudo, ok, para de quanto a capacidade de geração que o nosso Brasil tem, e com isso ele elabora um plano de acordo com a demanda de ampliação e reforço, que é chamado UPA, tá certo? Então, no horizonte ele visa estudar da operação, no qual as propostas de todas as ampliações e reforços necessários na rede básica e nas demais instalações de transmissão. Isso é para garantir a qualidade e segurança do sistema interligado nacional, o famoso SIM, ok? Então, falando um pouco desse plano de ampliação das linhas de transmissão contemplado no Brasil todo, a gente temos aí a EP, que é a empresa de pesquisa energética, ok? Ela foi criada em 2004, tá certo? É uma empresa que ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energias, ok? E tem a responsabilidade de realizar os estudos de desenvolvimento dos planos de expansão de geração e transmissão de energia. Então, resumindo, a gente tem o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que gere a parte de geração e transmissão da energia elétrica no Brasil, e com isso a ONS ela faz o estudo, ok, baseado em carga e demanda, e com isso ela consegue fazer uma previsão para consumo no Brasil em um determinado curto e longo prazo há anos à frente. Então, baseado nesses estudos, a empresa de pesquisa energética ela pega esses dados da ONS e junto com o Ministério de Minas e Energia eles vão elaborar um plano para que os dados que a ONS esteja fornecendo, ok, sejam contemplados por obras e licitações para que a gente não sofra um caos elétrico, certo, em relação à demanda e capacidade de transmissão de energia no Brasil, ok? Então, esses dados que eu estou apresentando para vocês agora, tá certo? São dados atualizados, ok? Da ONS, que ele está fazendo uma previsão de carga, ok? No sistema elétrico internacional. Então ele faz essa previsão no consumo até o ano de 2028, tá certo? Esse primeiro dado aí de baixo, você vê que é a região sudeste e centro-oeste no Brasil, ok? Então,
essa capacidade de carga máxima em megawatts, ok? Então, no ano de 2023, o sudeste e centro-oeste do Brasil, ele consumiu aí, né? 52.415 megawatts, tá certo? E você vê que com o passar dos anos, de 2024 até 2028, há uma crescente em relação à carga e demanda conforme as regiões, tanto do sudeste, do sul, nordeste e norte, ok? Então essa análise é a previsão qual o ONS fez o estudo baseado com demanda, ok? Então nesse outro slide eu estou mostrando aqui para vocês que é justamente a matriz energética, ok, do Brasil, com a capacidade de carga instalada até o ano de 2027. Na primeira parte aqui no gráfico de PITS, a gente tem aqui os dados que foram coletados até dezembro de 2023, ok? Onde se percebe que 47,1% da energia gerada no Brasil ainda vem da usinas hidrelétricas, certo? Hidráulicas. E aqui nós temos as demais fontes de energias e geração no Brasil, com suas porcentagens. Dentre elas, a térmica, com sua capacidade e o seu percentual, a eólica, a biomassa e a solar. Com previsão de até dezembro de 2017, a gente vê que há uma diminuição, certo, na parte de geração hidráulica. Você percebe que em 2023 ela consome 47% do Brasil, então a previsão para 2027 é que ela diminua, vai para 40%, e a gente tem aí o aumento das demais fontes de geração de energia no Brasil. Então isso é a previsão, ok, que a ONS ela está passando aqui conforme os seus estudos de capacidade de carga instalada até 2027. Então, baseado nessas informações do ONS, tá certo? A empresa de pesquisa energética, a EP, ela vai elaborar, tá certo, um plano de expansão de transmissão, que é o chamado de PET, e o plano de expansão a longo prazo, que é o PELP, ok? No qual esse plano foi elaborado no segundo semestre de 2023, no ano passado, não sei, com dados do ONS, o qual faz parte de todas as obras de expansão do Sistema Interligado Nacional, que vai ser definido em estudo e planejamento para ser concluído, tá certo? Esse estudo até o final de 2023, que no caso já foi concluído. E que ainda não, esses estudos e essas estações não foram autorizadas, ok? E também não foram licitadas. A empresa energética ela previu nesse estudo um investimento total associado às expansões contemplada na edição de 2023 de 56,2 bilhões de reais em investimento. Então, esse investimento eles estão indicados conforme os gráficos que eu vou mostrar para vocês a seguir. Dividindo o valor, certo, desse investimento, só reforçando que 37,8 bilhões previsto pela EP, que equivale a 67%, diz a respeito de investimento em linha de transmissão. E 18,4 bilhões de reais, referente a 33%, são relacionados a investimentos em novas subestações. 45,7 bilhões de reais, que no total são 81%, são referentes a investimento em instalações de caráter licitatório, ou seja, são instalações que ainda vão passar pelo processo de licitação. Enquanto 10,5 bilhões, que são 19%, são associadas a instalações de caráter autorizativo. Mais um valor aqui para passar para vocês de 30,6 bilhões de reais. Se refere a investimento em obra planejada, originalmente com um propósito de escoamento de geração. Eventualmente ela vai ampliar, ou seja, as interligações,
ao passo que 25,6 bilhões de reais são relativos às obras planejadas com foco no atendimento aos mercados regionais. Então, nesse gráfico aqui, está claro aqui para a gente a divisão dos investimentos que vão ser feitos na transmissão no Brasil, certo? Aqui em amarelo, essa parte amarela aqui, equivale a 37,8 bilhões de reais, 67%, em linha de transmissão. Então ele está prevendo aqui um investimento de 37,8 bilhões, tá certo, em linha de transmissão, 18,4 bilhões referente a 33% em subestações, certo? Então percebe-se que há uma divisão aqui de 67% em linha de transmissão e 33% em subestações. Mas desse investimento, no total são 56,2 bilhões, certo? 81% desse valor, que contempla tanto linha de transmissão como subestações, ainda estão em processo de licitação, ok? Enquanto o valor de 10,5 bilhões, equivalente a 19%, ainda está aguardando autorização para que entre no processo de licitação. Esse gráfico aí, ele mostra o investimento por propósito de obra, certo? Então, são 25,6 bilhões para atendimento regional, ok? E 30,6 bilhões de reais são para escoamento da geração e das interligações das linhas de transmissão. Falando agora por investimento por região, tá certo? A EP, ela prevê que no sudeste e no centro-oeste do Brasil sejam investidos em cerca de 18,3 bilhões de reais. E no nordeste, o investimento seria de 16,9 bilhões de reais. No sul, 15,8 bilhões e na região norte do Brasil, 5,2 bilhões de reais em investimento. Então, o investimento total, falando assim, só em linha de transmissão, a gente teria aí no sudeste e no centro-oeste 11,7 bilhões, no nordeste 13,3 bilhões, no sul 9,3 e no norte 3,5. Percebe que nessa coluna amarela são investimentos que serão leiloados, ok? Então são linhas de transmissões que serão leiloadas e prevê o investimento conforme o valor citado. Então, falando em leilão, no último dia 28 de março de 2024, lá na Bolsa de Valores de São Paulo, ocorreu o primeiro leilão das linhas de transmissão. O certame ele contou com 15 lotes de investimento e estava estimado em 18,2 bilhões. Esse foi mais um leilão que teve todos os lotes arrematados, dando uma sequência de série de leilões com 100% de sucesso desde 2017. Ou seja, esse leilão que foi realizado aí no dia 28/3 já foi a primeira ação, ok, desde o lançamento do PETPEL com dados do EP. Então, só revisando, a ONS ele preveu a quantidade de carga que seria necessária até o ano 2027. A EP estudou esses casos, tá certo? Viu quanto seria necessário de investimento e fez o leilão para que as empresas que venceram o leilão fizessem as construções necessárias conforme o planejamento, com o investimento dos valores que foi passado. Desse leilão que foi realizado, tá certo? Que foi então um investimento total de 1,2 bilhão por ano. Isso é um resultado de uma média de 40,78% em desconto em relação ao preço de teto. O lote que foi ofertado totalizou
6.464 quilômetros em nova linha de transmissão. Isso equivale a uma capacidade de 9.200 MVA em sua capacidade de transformação para subestação. Então, nesse gráfico aí, o gráfico que a gente está mostrando, então serão investidos 18,2 bilhões de reais que estão previstos, tá certo? Em 6.464 quilômetros de linha de transmissão. Então isso equivale a 9.200 MVA de capacidade de transformação. Então essa é a previsão de investimento, tá certo? Para a construção de novas linhas de transmissão no primeiro lote que foi arrematado no leilão de linha de transmissão do Ministério de Minas e Energia. Então a tendência é que, com o passar do ano e com a previsão conforme a ONS tinha estipulado até o ano 2027, sejam feitos novos leilões para a construção de novas linhas de transmissão e subestações para comportar a carga, tá certo, que foi estudada e determinada pela ONS. Então é dessa forma que são feitos os estudos, é dessa forma que são feitos os planejamentos e os investimentos para que a matriz energética do nosso Brasil ela entre em equilíbrio com a oferta e a gente possa demandar conforme foi estudado. Então essa parte de planejamento de linha de transmissão eu encerro por aqui. Espero que todos tenham entendido e vão dar continuidade aí com os meninos na sala para a finalização do trabalho.